Seja muito bem-vindo ao curso Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor doutor Alexandre Rolo vai falar acerca da prestação de contas retificadora, hipótese de cabimento das contas retificadoras, apresentação em meio físico e digital com os documentos que justifiquem a necessidade de retificação e a retificação de contas parcial e da prestação de contas final. Bons estudos! Meus amigos, estamos de volta. Acabamos o bloco anterior falando da questão da quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal. Pode a autoridade judicial, já falei e repito, quebrar então o sigilo fiscal bancário do prestador de contas, do candidato, para também fazer aquele chamado cruzamento das informações para verificar se está tudo ok dentro da legalidade, dentro da transparência, aquilo que foi apresentado pelo candidato. Vamos seguir agora lembrando da possibilidade da chamada prestação de contas retificadora. Ou seja, pode ser que o prestador de contas tenha errado na sua prestação de contas e queira retificar? Resposta sim. É possível a apresentação de prestação de contas retificadora? Resposta sim. Da mesma forma que eu posso apresentar, por exemplo, a minha declaração de imposto de renda para a Receita Federal e depois apresentar uma retificadora, uma declaração de imposto de renda retificadora, aqui também na Justiça Eleitoral e no processo de prestação de contas, nós temos a possibilidade da chamada, aparece até aí na tela de vocês, a chamada prestação de contas retificadora. Só que aí nós temos que observar os seguintes requisitos, digamos assim, as seguintes exigências. A retificação da prestação de contas somente é permitida sob pena de ser considerada inválida nas seguintes hipóteses. Hipótese 1, na hipótese de cumprimento de diligências que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas. Então essa é uma hipótese aqui onde eu posso apresentar a prestação de contas retificadora. Houve a determinação de uma diligência, a gente já estudou essa questão das diligências no bloco anterior, e ao cumprir a diligência, acabou havendo a necessidade de eu alterar a minha prestação de contas originária, apresentar uma retificadora. Nessa hipótese, então, cabe a apresentação da prestação de contas retificadora. Segunda possibilidade de eu apresentar prestação de contas retificadora, voluntariamente, ou seja, o candidato pode voluntariamente apresentar prestação de contas retificadora na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico da Justiça Eleitoral. Então vamos imaginar, eu sou o prestador de contas, eu fui candidato, apresentei a minha prestação de contas inicial, originária, digamos assim, e depois que eu apresentei a prestação de contas, eu observei, eu lembrei que tem alguma coisa errada. Eu fui olhar de novo e vi que eu errei, pratiquei aí o chamado erro material. A partir do momento que eu detectei esse erro material, eu posso voluntariamente, eu candidato, posso voluntariamente apresentar então prestação de contas retificadora. Mas Alexandre, me dá aí um exemplo de erro material. Vou dar o exemplo de erro material que eu poderia dar para vocês, é o seguinte. Vamos imaginar que eu recebi do doador A R$3.000 e do doador B R$5.000. E eu inverti, na hora de declarar isso na minha prestação de contas, eu inverti. Recebi do A 3.000 e recebi do B 5.000. Eu inverti, eu coloquei que eu recebi do A 5.000 e do B 3.000. Então eu inverti. Está aí um exemplo de um erro material. A partir do momento que eu detectei esse erro, eu posso voluntariamente, então, apresentar a chamada prestação de contas retificadora. Vejam que no exemplo que eu estou dando, eu não mexi com valores. 3 e 5, eu declarei 5 e 3. Somando, independentemente da ordem, dá 8. Mas houve um erro material. Eu inverti as linhas, digamos assim, pratiquei um erro material e posso, diante desse erro material, a partir do momento que eu detectei a sua existência, apresentar voluntariamente a chamada prestação de contas retificadora.
E a terceira hipótese de prestação de contas retificadora é em atendimento à determinação judicial. Pode ser que o juiz, por N razões, determine que eu retifique alguma coisa que está errada na minha prestação de contas originária, e aí, então, em atendimento à determinação judicial, eu posso apresentar, então, a prestação de contas retificadora. Vamos continuar ainda nessa questão da prestação de contas retificadora. A retificação das contas obriga o prestador de contas a, vejam aí, aparece na tela de vocês, número 1, enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet. E o número 2, apresentar o extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de justificativas, ou seja, por que você alterou, e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada. Então, vejam, não é só apresentar a prestação de contas retificadora, eu tenho que apresentá-la em arquivo que é enviado pela internet, então em meio digital, e também em meio físico. Eu vou apresentar o extrato da prestação de contas, vou fazer as duas coisas, não é uma coisa ou outra, eu tenho que fazer as duas coisas, mandar pela internet, via digital, a prestação de contas retificadora e também apresentar esse extrato da prestação de contas retificadora devidamente assinado com as justificativas e, eventualmente, os documentos que comprovem a alteração realizada. Justificativa, exemplo, aquele que eu acabei de falar. Justificativa, fiz aqui a minha prestação de conta retificadora porque eu inverti os doadores. Eu falei que o A doou 3 e o B doou 5, e na verdade é o contrário. O A doou 5 e o B doou 3. Está feita aí a minha justificativa. Posso juntar, inclusive, os recibos que comprovarão isso que eu estou falando e essa retificação que eu fiz perante a Justiça Eleitoral. Continuando ainda, falando de retificação de contas parciais, então é aquela pergunta, mas Alexandre, o candidato ele pode só retificar a prestação de contas final ou também pode retificar a prestação de contas parciais? A prestação de contas parcial. Vocês já estudaram que durante a campanha eleitoral o candidato precisa apresentar a chamada prestação de contas parciais, prestação de contas parcial. Então, durante a campanha, o candidato apresenta a sua prestação de contas parcial. E no final, depois da eleição, apresenta a prestação de contas chamada prestação de contas final. Então, a pergunta é, a retificação só cabe na prestação de contas final ou também na prestação de contas parcial? Resposta, também cabe a retificação da prestação de contas parcial. Somente é admitida essa retificação da prestação de contas parcial até o fim do prazo para apresentação das contas finais. Após esse prazo, qualquer alteração deve ser realizada por meio de retificação de contas, das contas finais, com a apresentação de nota explicativa. Tradução, eu posso retificar a prestação de contas parcial, ok, até o fim do prazo para apresentação das contas finais. A partir do momento que foram apresentadas as contas finais, aí eu não retifico mais a parcial. Aí eu só posso retificar realmente a prestação de contas final, ok? Então tem que ser observado esse prazo. Até a apresentação das contas finais, eu posso retificar a parcial. Depois disso, eu já não posso mais retificar a parcial. Aí eu só posso retificar a prestação de contas final. Então tem que ser observado aí esse prazo em relação ao qual pode ser apresentada a retificação das contas parciais. Continuando, e aí a pergunta é a seguinte, bastou retificar que está resolvido? Resposta, não. Não adianta só retificar e está resolvido. É preciso ver, preciso a gente ter uma resposta da Justiça Eleitoral. Ou seja, a prestação de contas retificadora vai ser avaliada pela Justiça Eleitoral, que vai dizer se aceita ou não aquela prestação de contas retificadora. Então, não é automático. Então, aparece aí na tela de vocês. A validade da prestação de contas retificadora
bem como a sua pertinência, a pertinência de sua nota explicativa, serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo. Então, o parecer técnico conclusivo, que é aquele que a gente já tratou em blocos anteriores, ele vai se manifestar sobre toda a prestação de contas, inclusive sobre eventual prestação de contas retificadora. Se tiver prestação de contas retificadora, o parecer técnico conclusivo vai dizer alguma coisa a respeito dessa retificação. Se é uma retificação válida, se é inválida, se foi justificada, se não foi justificada. Então, isso vai ser objeto do parecer técnico conclusivo, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral. Tradução. Vai haver, então, o parecer técnico conclusivo. O parecer técnico conclusivo vai dizer se aquela retificadora está de acordo ou não, está em termos ou não, se há justificativa ou não para ela, se há documentos que alicerçam ou não essa prestação de contas retificadora, e após, então, esse parecer técnico conclusivo, aí a autoridade judicial é que vai julgar, é que vai decidir se a retificadora, se a prestação de contas retificadora é válida ou não, se será ou não considerado dentro daquele processo global do exame da conta daquele candidato para aquela determinada campanha eleitoral, para aquela determinada eleição. Então, a tradução aqui é a seguinte, não é automático, não é porque eu retifiquei que já automaticamente essa retificação está aceita pela Justiça Eleitoral. Isso vai ser objeto de uma análise do órgão técnico e também uma análise judicial que vão ou não glosar, se for o caso, essa prestação de contas retificadora. Continuando, nova manifestação após o parecer técnico conclusivo. Então, após o parecer técnico conclusivo, há a possibilidade de uma nova manifestação do interessado, sempre observado o princípio do contraditório. Então, emitido o parecer técnico conclusivo, aparece aí na tela de vocês, pela existência de irregularidades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral notificará para querendo manifestar-se no prazo de 72 horas, contados da notificação, vedada a juntada de documentos de que não se refiram, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade apontada. Ou seja, vamos lá, o órgão técnico emitiu então o parecer técnico conclusivo e encontrou lá uma irregularidade sobre a qual não houve o contraditório. O prestador de contas não teve oportunidade de se manifestar a respeito daquele ponto levantado pelo órgão técnico no parecer técnico conclusivo. Em isso acontecendo, ainda antes do julgamento das contas, será aberta uma oportunidade para que o prestador de contas se manifeste sobre aquele apontamento do órgão técnico no prazo de 72 horas. Então, o prestador de contas vai ter mais uma oportunidade para se manifestar especificamente sobre aquele apontamento do órgão técnico. Olha, o órgão técnico disse que as minhas contas devem ser rejeitadas por A e B. Eu vou no A e vou no B e vou tentar justificar para derrubar aquele parecer técnico conclusivo para tentar salvar minhas contas, para que as contas venham a ser aprovadas. Então, uma nova manifestação é uma segunda chance de manifestação após, aqui nesse caso, após o parecer técnico conclusivo. O mesmo vai acontecer, essa hipótese de nova manifestação, o mesmo vai acontecer quando o Ministério Público Eleitoral apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico. Então, aqui, no Estado de São Paulo, por exemplo, vou dar o exemplo do Estado de São Paulo, em eleições passadas, o que aconteceu? O órgão técnico dava o seu parecer, ia para a Procuradoria Regional Eleitoral o processo, e lá na Procuradoria, a Procuradoria levantava um outro problema
que até então não existia, pelo menos o órgão técnico não tinha considerado, que é o gasto com advogados. A Procuradoria disse, olha, esse candidato teve advogado e os honorários advocatícios não estão colocados aqui na prestação de contas. Portanto, eu me manifesto pela desaprovação das contas, porque foi omitida uma despesa aí que foi tida, blá. Em relação a esse novo apontamento, que não tinha sido apresentado pelo órgão técnico, mas que foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, terá, então, oportunidade de uma nova manifestação, o prestador de contas ou candidato, sempre em observância ao princípio do contraditório. Meus amigos, ficamos por aqui nesse bloco, não terminamos, a gente se vê no próximo bloco. Até já.